Olá, olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje, em particular, eu quero vos falar de quê? Do dia 14. Então, praticamente, eu ainda não me apresentei, mas isso pode ser lá por fim ou numa outra aula. Para mim, vamos ao que interessa, que é extremamente importante sabermos a diferença do amor e o sexo. Por quê? Porque nós, de antemão, já vimos que pessoas dão como garantido o sexo. E aí esquecem-se que o amor se cultiva e o sexo é uma energia espontânea. Então, quem não tinha conhecimento disso passa já a ter. O sexo é espontâneo, é por isso que você vai olhar para alguém e você vai sentir um desejo e você vai ficar todo mas o amor é o que se cultiva com o tempo. Estás a ver? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que em meio a esse simbolismo, que é o dia 14, muita gente fica desenfreada e não sabe fazer essa distinção. E o que é que acontece? Eu vou falar de mulheres e também vou falar de homens. Por quê? Porque para mim o maior erro, não sei se eu posso analisar assim, mas para mim o maior erro parte das mulheres. Por quê? Porque elas têm o mau controle emocional, estás a ver? Então, o homem é muito mais astuto. Claramente, por ter a energia de caça, ele vai fazer coisas, vai entrar em ideias para obter aquilo que ele pretende. E isso, é o que um homem tem que fazer. Só que nós vamos pedir um pouco de odontologia nesse processo. Por quê? Porque depois daí se desenfreia. O que é que me perguntaram recentemente numa das mentorias que eu estava a fazer? Por que é que os relacionamentos não duram? Ou já não duram como antes? Dando sequência à nossa aula, alguém perguntou-me por que é que os relacionamentos não duram? E eu claramente observei. O que é que acontece? Existem duas energias totalmente poderosas. Isso que estudam mais é praticamente o Oriente, mas esse é um assunto um pouco mais profundo. Eu vou trazer o conceito. Então, que se repartem em Yin e Yang. Claramente, isso pode ser a resposta uma das respostas de porque que o nosso ou os relacionamentos comuns não duram. Por quê? Porque não partem desse pressuposto, não usam essa ferramenta energética ou espiritual, não têm um domínio. E sabendo que tudo começa no Logos, na palavra, entenda uma coisa, toda vez se você não sentar para estudar isso ou qualquer coisa, você não vai ter resposta de nada, entenda. Então, cada vez que você tenta de uma forma diferente, cometendo o mesmo erro nos mesmos relacionamentos, quer dizer, ou em vários relacionamentos, você acaba por praticamente só fazer um loop e acaba por não sair daquela situação nunca. Por quê? Porque você não observou, você não espiou, você não temos estudou que ter o conhecimento. Entenda que essas duas energias praticamente explicam porque é que os teus relacionamentos não têm durado ou não passam de 3 meses, 2 meses. Sequência aqui vamos falar de meses. O que é que vai acontecer? Essas energias, conforme eu falava, têm dois polos e são chamadas de Yin e Yang. Inicialmente, nós temos praticamente o Yin e Yang. Então, aqui o Yang é uma energia mais masculina e o Yin mais feminina. Aqui é mais feminina. Masculino, feminino, podia ser homem e mulher, você está a perceber. Mas a intenção aqui é ser breve e vos dar uma base para que vocês saiam daqui praticamente delineados para o que vão fazer no dia 14. Então, vocês já vão ter praticamente a certeza do que é que tem que ser feito antes de dar o passo que sempre se dá e sempre se repete. E é por isso que você nunca sai desse loop. Então, vamos aqui entender. Estamos a falar de duas energias, então eles têm dois polos. Só que no que toca o lado feminino e masculino, ambos têm as duas energias. Ambos têm as duas energias. É praticamente uma divisão. Agora, o que é que acontece? Só que, por que que está caracterizado o Yin como feminino e o Yang como masculino? Porque o feminino tem mais Yin e o masculino tem mais Yang. Isso tem que estar claro aqui.
Então, a energia Yang é uma energia, se formos a falar em polos sexuais e polos de relações, ela é uma energia sexual muito forte. Sexual, muito forte. Já a energia Yin é uma energia praticamente de conhecimento abstrato, espiritual. Posso dizer que é mais Então, espiritual. Entenda que o Yin é muito mais espiritual e o Yang é mais sexual. Vamos aqui dar o exemplo de uma árvore. Eu gosto de dar exemplo da árvore. Imagina que temos aqui uma árvore. Marcador. Temos aqui uma árvore. E depois nós vamos ter o quê na árvore? O que é mais importante na árvore? As raízes, pessoal, as raízes. Então, o que seria aqui o Yin e Yang? Nós como tronco, nós teríamos praticamente o Yang, que seria praticamente o tronco, e as raízes seriam o Yin. Isso faz toda a diferença. Então, para que você entenda que nenhuma árvore se alimenta sem raízes. Então, se você já começa o relacionamento baseado em Yang, ou nesse caso, o que eu diria? Se o homem consegue impor a sua energia com o maior polo, que é o Yang, então o relacionamento já está fadado à repetição do erro anterior, do erro. Epá, não sei qual é o erro agora em que você está, mas está-se a repetir o mesmo erro. Por quê? Porque você não começou nas raízes, que é o yin da relação. O que é o yin da relação? O yin da relação eu posso chamar também de conhecimento. Conhecimento. Vou abreviar aqui. Estás a ver? E o Yang praticamente é mesmo a energia física, é praticamente a proteção que o homem vai dar. O homem pode usar o Yang de várias formas, porque o homem tem energia de ataque. O homem tem energia de ataque, você tem que saber disso. Então entenda que o Yang pode ser usado de várias formas. Você pode proteger a tua rapariga, podes praticamente prover momentos que você próprio criou. Você pode ser muito criativo com o Yang. Com Yang sim, e com Ying você consegue entender mais a razão dessa motivação. Yeah. Eu estou a fazer em cortes. Yeah. Então, o que é extremamente importante a gente entender aqui? Que se a gente basear a nossa relação em tronco, nós vamos ter uma relação que só se baseia de sexo, de saídas, de presente, e o homem, epá, vai ter o que da mulher vai ter sexo e etc. E a mulher vai ter o que do homem vai ter presente e etc. Só que isso é a fórmula do relacionamento que termina no próximo dia 15 de março. É isso que você quer? Não. Então, o que eu vos aconselho? Primeiro, espiem. Vocês têm que se conhecer primeiro. Se conheçam. Entendam que essa parte da raiz é a parte mais importante que vocês podem ter numa relação. Porque o conhecimento, que é o logos, é a coisa mais importante. Entenda que você não vai ter nada. Você não vai entender nada se você não conhecer. O que Oséias diz? Que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Entenda. Então, se tem se repetido, se você vê que alguns relacionamentos até vão ao teste do fogo, conseguem passar 6 meses, mas se não respeitarem esse processo, que é primeiro se conhecer e depois ir para uma outra parte física, dar os outros passos sucessivos de uma relação, sempre com consciência do que estás a fazer, então você vai ter um relacionamento instantâneo. O que eu quero aqui dizer? O que é que mantém um relacionamento? O que é que seria praticamente a resposta de um relacionamento saudável? Seria praticamente quando os polos conseguirem balancear. Então, quando eu conseguir praticamente ir buscar o yang, imagina eu mulher também vou levar o meu marido ou a minha namorada, ou o meu namorado, nesse caso eu mulher, vou levar o meu namorado para ir passear. Então eu estou praticamente a criar um yang. Eu, homem, vou levar minha mulher para um seminário. Yeah. Então, dando sequência, você tem que saber que quando você equilibrar os polos, eu ia explicando o vídeo color, eu não sabia, então já tinha avançado muito na aula, mas eu não quero mais ficar aqui a repetir, vou explicar o que é que já está aqui. Então, o que acontece? Quando você conseguir equilibrar aqui os polos, você vai ter um relacionamento saudável. Aí você consegue depois não passar só no teste do fogo, mas teste da água, teste da chuva, teste do vento. Quer dizer, todos os testes você passa, que nem os 3 porquinhos. Você vai ser um dos porquinhos que construiu a casa sobre uma terra firme. É isso que eu quero que vocês saibam. Agora, o que é que eu quero aqui explicar? Que é o loop. Imagina, né, que você
aqui é o lado masculino, aqui é a mulher. Vocês têm um relacionamento. Imagina que nesse relacionamento o homem, ele gosta, ele preza mais por conhecimento, respeito e quer um relacionamento a longo prazo. E tem uma rapariga que pretende, fazer fofoca, falar de fofoca e etc, ir para festas e tem muita vaidade, se apetrechar muito. Então, o que é que vai acontecer? Esse homem que tem praticamente pontos diferentes da mulher vai ter divergências a longo prazo. Agora, o que é que acontece? Imagina que ele já entrou no Yang. Então ele vai ver que essa rapariga, eu prezo o conhecimento, respeito um relacionamento a longo prazo. Ela preza a vaidade, festas e fofoca. Então, nós já estamos a nos envolver. E claramente, se ela preza a vaidade, é muito linda. Falo de uma mulher exuberante. O que é que vai acontecer com o homem? Ele vai só ver ela como uma mulher para sexo. Isso é que é muito, muito preocupante. E vocês sabem que, eu há dias vi duas senhoras idôneas a falarem, fogo, mas ele só me quer, mas por que que os homens são assim? Só me querem, para sexo e não sei o quê. Eu olhei para trás, eu falei, nem todos, senhora. E depois o que que acontece? As mulheres esquecem que elas é que têm o poder de definir, imagina, qualquer coisa. Yeah. Então, dando sequência, o que é que eu quero aqui dizer? Você já praticamente baseia a tua relação no Yang, então vocês não vão ter os polos alinhados. E o mesmo acontece para mulheres que te prezam conhecimento, isso eu não falo só de um polo, não estamos aqui a julgar, estamos a procurar despertar. Então, vamos a ver aqui uma mulher que também preza conhecimento, preza respeito, e esse homem preza festas, preza fofoca e é muito vaidoso. Claramente a mulher depois vai ver que é pá, aqui é só inverter, o homem é que é o gostosão e etc, que é o pancho, e ela vai ver que não consegue conversar com esse homem, não tem o respeito do homem e não consegue ver um relacionamento a longo prazo. Agora, o que é que eu quero explicar? E esse é esse ponto aqui, o loop. O que é o loop? Eu vou explicar do lado feminino, que é um pouco mais perigoso. O loop é o seguinte: imagina que você tem 18 anos, você começou a tua relação aos 18 anos, 18 anos, dois relacionamentos. Em dois relacionamentos você para, porque mulher é consciente. Depois regressas aos 20 anos, 18, 19, 20, vou tentar mais uma vez. Vais mais com 3, não dá certo. 3, se calhar faz um ano e meio, cada relacionamento 6 meses, porque ela está a tentar, então ela vai tentar um erro de forma diferente. É isso que ninguém te conta. Então, o que é que acontece? Só o fato de você pular daqui dos 18 para os 20, você já vai ter praticamente quantos relacionamentos? 5 numa escala, no intervalo de 18, 19, 20, praticamente 3 anos. Você vai ter 5 relacionamentos. E se você é alguém que começa aqui no Yang, quantas vezes você já teve a vida sexual ativa com esses rapazes? Quantas vezes você teve sexo? E nesses 5, a energia desses 5 rapazes, como é que é? Você conhece a família, a vibração, o que é que ele... o que é que eu quero aqui realçar? Que aqui, eu não sei se apareceu na câmera, porque eu vi no vídeo passado, mas aqui é 18. Eu posso explicar isso aqui rapidinho. Posso meter aqui embaixo rápido. Então, aqui 18, ela teve 2 relacionamentos. Depois, aos 20, teve 3. Sem saber das energias, já teve 5 relacionamentos que passaram por ela. Então, essa mulher já começa a questionar. Depois dos 20, você sabe que a sociedade fala que mulher tem que casar cedo, mulher, um homem vai até 50, mulher tem tempo e etc. Então, isso é uma falácia, é um viés, porque se você acredita o que vai acontecer, é por isso que você vê que Sara deu à luz com a idade que tinha. Então, basicamente, o que acontece? Imagina que você aqui já vai ter praticamente 5 relacionamentos com várias energias. Você não sabe quem era o João, quem era o Mingo. Por quê? Porque você partiu do Yang. Então, mulheres, é muito simples. O que é que eu quero aqui se explicar? Então, se ela teve 2 relacionamentos até os 20, não sabe que energia é que ela vai ter. Depois eu vou analisar onde é que eu parei no vídeo. E depois os mesmos para os rapazes. Rapazes, você com 18 vai ter 3, 6 namoradas. 3 vão valer, porque você vai ver que aquela amiga não te valorizou, ou a Joana, e etc. Mas ao chegar aos 25, a tua energia fica muito baixa. E os rapazes não entendem que a calvície vem disso, também vem disso, vem de você estar sempre a gastar a tua energia com pessoas que não te agregam nada, você só dá energia, dá. Então nada resta para ti. E numa troca de num relacionamento saudável,
quando há essa troca que os dois ganham, quer dizer, você acaba por balancear o yang da mulher e a mulher acaba por balancear o yin do homem. Os dois ficam mais fortes. O que é que eu quero aqui mais realçar? Que você não precisa, de provar nada a ninguém. Você já é o que você é. E entenda que numa relação, se você entra a 100%, o outro entra a 100%, vocês são 200%. Então, praticamente, vocês têm praticamente o enquadramento ou têm ali a postura ou os itens que vocês precisam para fortificar ou para dar paz nessa relação. Entenda que se você começou aqui no Yang e você quer desfazer, pá, é um pouco mais complicado, porque o Yang é uma energia que vicia. Você vai querer ficar e nunca se conhecem. Então, procura balancear isso e vai ver como é que a esfera muda. E o meu conselho fulcral é que, mulheres, por favor, prestem atenção. Então o rapaz que está contigo nem sabe que você está TPM, nem conhece as suas necessidades, nem sabe. Então, com isso eu quero deixar claro o que é. Por favor, prestem atenção no que é que vocês vão buscar. Por quê? Porque é aí que se perde muita coisa. E entendam que Oséias reforça que a verdade. Oséias não, Oséias diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E isso é verdade. Quando você conhece isso já muda o ciclo. Mas eu quero falar de João 8:32. O que é que diz que praticamente que conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade não é só um polo, a verdade não é só o reino dos céus, não. A verdade começa aqui, em você saber como é que um sistema de coisas funciona. Porque escola, igreja, ninguém vai falar disso. Todo mundo vai falar que você tem que ser submissa. Que submissão é essa se você se você praticamente submissão que é sexual? Que submissão é essa? Que tipo de submissão é essa? Se você própria ninguém te ensinou que se você já entregou o lado sexual, a submissão já começou de maneira subentendida e muitas das vezes a igreja também incute isso, submissão, submissão. A submissão não pode ser inconsciente, entende, né? Até um cão que é leal ao seu dono, tem um momento que se o dono tiver abusar, ela está com o dono. Então, nós temos que estar conscientes que tipo de submissão é essa. Nós temos é que buscar uma igualdade em gêneros, por quê? Porque se a gente começar a fazer um jogo diferente do que é a verdade, nós vamos ter sempre esses relacionamentos instantâneos que não duram. Estás a ver? Então, eu quero mais uma vez que você saiba que você não deve provar nada a ninguém, é a tua vida, você tem que saber o que é que você vai fazer. Mas quando você não tem conhecimento, é mais fácil você se perder. É por isso que você vai ver que no dia 14 vai ter exemplo dessas coisas todas que eu estou aqui a dizer. Relacionamentos vão terminar e a taxa de natalidade só um ponto. Acho que há alguns anos atrás, isso é um dado um pouco antigo, não sei como é que está agora, mas a taxa de natalidade cá no nosso país, em Angola, era uma das mais altas a nível. Então, é aí que eu quero chegar. Que quando você, no mínimo, entender que nesse dia aqui, por causa da culturação, acontece muita coisa. Você vê novela, vê muita coisa, mas você tem que entender quem você é. Você é um ser espiritual e metade, ou a maioria, 99% das coisas que você faz se moldam aqui no Yin, se moldam praticamente no abstrato. É por isso que eu digo, os dois polos têm yin e yang, mas tudo começa no abstrato. A intenção sexual do homem, quando ele sentir, não, tenho que ir já pro sexo, se ele tiver a raciocinar e pensar, vai falar, não, eu vou conhecer a minha rapariga, eu vou pro lado yin, eu quero conhecê-la melhor, porque o sexo é garantido. Mas o que é que nos põe? Nos põe que, nós temos que levar uma mensagem para o amigo, que agora dormir com a fulana, nós temos que levar uma mensagem para a amiga, que decidir, entregar para ela, quer dizer, mas sempre com muita dúvida, estás a ver? Depois é o quê? Cuidado com quem tem vos dado conselho, porque os conselhos que vocês têm recebido muitas das vezes são de pessoas que já praticaram, já estão se calhar aqui, nessa energia dos 20, 25, já passaram em 100 anos, e você é jovem, você tem 18, você tem 20, você pode fazer diferente, estás a ver? E se você já passou por isso, você tem que tentar quebrar esse ciclo e não reproduzir isso na vida das outras pessoas, por quê? Porque se você pede conselho a alguém que praticamente é um dentista e você tem um problema de mecânica, que tipo de conselho é que você vai obter dessa pessoa? É totalmente diferente, entende? Então, nós temos aí que saber com quem é que estamos a nos envolver, tanto em meios, porque isso se molda também muito em roda de amigos. É aí que você sai com o ego, é no dia 14, é aí que vai ser, não sei o que mais. Isso tudo se vai ao vento. O que é que você deve buscar um relacionamento a longo prazo? Porque é aí que você vai tirar as pérolas que Deus já te deu gratuitamente. Você não vai ver essas pérolas se você começar a vaguear.
É por isso que, em meio a tudo isso, se você não encontrar alguém que se revê nesses pontos, calma. Já, pessoal, em conclusão, eu quero vos dizer o quê? Nunca entre num relacionamento assim. Isso também eu já tinha gravado, mas não passou no vídeo. Então, o que que acontece aqui? Se você entra num relacionamento a 80%, você sendo homem e a mulher a 20%, e vocês vão buscar um 100% com essa disparidade, vocês não conseguem estabilizar uma relação. Por quê? Porque depois um vai sentir que está mais, é aquela sensação, não, eu amo mais, ele não me liga. Mas quando vocês forem 100%, vocês vão ser 200% e tudo vai ser compreensão e tudo vai se alinhar. Então, o que é que eu quero aqui vos dizer? Ninguém aqui deve ser presente de ninguém. Entende, né? Cumpram as etapas. Entendam que, eu vou repetir isso muitas vezes porque é muito importante. Entendam que você não tem que provar nada a ninguém. Você já é. Entenda, né? Então, se for para fazer um programa no dia 14, saia, conversa. Não precisa terminar em sexo ainda. Agora, se vocês já têm um percurso e determinaram, não precisa também ser nesse dia, porque esse dia é uma confusão. Estás a ver? Você quer ser o mesmo, você quer entrar na mesmice da sociedade por causa desse dia. Então, acho que eu já mencionei, se não mencionei, vou reforçar que a taxa de natalidade no nosso país é uma das mais altas do mundo. Por quê? Porque por causa da cultura só nós entramos aqui e, e nesse dia acontece muita coisa que sai do nosso controle porque queremos provar, vimos ali, vimos acolá. E se você vê, músicos lançam álbuns a influenciar ou a afastar alguma coisa. Então, quem é você? Se você for 100%, você vai saber que nenhuma energia externa nenhuma energia externa deve controlar as tuas opiniões, nenhuma energia externa. Então, aí vocês vão ter um relacionamento saudável. Então, por favor, prestem bem atenção nessa aula. Se amem, o amor acima de tudo. Busquem um prazo de se conhecer, busquem então, eu não sei quantos minutos já estamos de aula. Em resumo, é isso que eu quero vos passar. Entendam, se conheçam, porque o mundo já é sob o poder do inimigo. Quem não sabe disso deveria saber que muitas das datas são programadas para muita coisa. Eu podia falar de castidade, que é um assunto para uma outra aula, podia falar do poder disso, da transmutação e etc. Mas eu prefiro falar disso hoje para quê? Para que jovens, meninos despertem, porque tem muito adolescente a fazer sexo. Isso me assusta. Tem muita criança a querer ter sexo já. Calma, vai chegar a vossa fase. Primeiro busquem o conhecimento. Sabe quando você buscar o conhecimento, metade das coisas que você tinha desejo, que você prezava, você vai deixar de ter prazer, porque o conhecimento vai te dar uma visão mais ampla. A escola, as igrejas, as instituições, muitas das vezes até nossas famílias nos dão praticamente 2% do que é aquela realidade. Vai te falar, filha, não se envolve. Por que que não se envolve? Ah, não, mulheres, primeiro, depois do casamento, mesmo se for depois do casamento, se não cumprir essas etapas, vai haver divórcio. Então, por favor, tenham clareza que o que está a ser explicado aqui é a base de toda e qualquer relação, isso seja conjugal, seja na amizade. Quando você é alguém que busca sempre o material, você acaba por perder muito, porque o material é resultado de qualquer coisa que começou na mente. Então, tudo que começa na mente depois tem um resultado abstrato. Então, se pelos seus frutos vos conhecereis, então você tem que saber que frutos é que esse rapaz, que essa rapariga tem dado, para você ter uma base, para saber se você consegue continuar ou não. Estás a ver? Então, nós temos é que ter essa clareza, porque a sociedade não vai explicar isso ninguém fala. Isso... Tá. Então, fiquem ligados aqui. Eu Arnaldo Antônio a vos passar esse conhecimento, uma das primeiras aulas. Eu sei que vocês já ansiavam para ver eu a fazer isso, já me pediram para fazer isso. E aí hoje estamos aqui para fazer por um bem maior. Eu já disse, eu não estou aqui para likes nem nada, estou aqui para mudar mentes. Se 10 pessoas, 5 pessoas entenderem isso e já mudar qualquer coisa, para mim o trabalho está feito. Eu vou voltar com outras aulas claramente, mais fortes, mais poderosas, que vai mudar o ciclo de muita coisa. Por quê? Porque nós somos pobres, nós estamos em África, então se nós não usar o conhecimento, quem nós seremos daqui a 50, 100 anos? Então tem que ter pessoas como nós que abre a visão desse esquecimento em que a África, não vou falar do mundo,
Não vou falar do mundo, porque você não sabe em que pé está a Europa, em que pé está a América, em que pé está a Ásia, mas eu vou falar de onde nós estamos aqui agora, que é em África. A situação está de mal a pior. Então, nós temos que ter pessoas com mais mente, mais consciência e principalmente o abstrato. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos vem do material. Ó, nos ensinam a ser materialistas. Você vai na escola para aprender a ser funcionário, vai na igreja para aprender a ser crente, mas você não entende nada da palavra que você crê e você trabalha sem saber quando é que vai parar. E quando você parar, eles é que te determinam o tempo que você vai parar. Então, que brincadeira é essa? Vamos aqui despertar, vamos aqui abrir os olhos de muita coisa. Hoje estamos a falar de yin yang, amanhã podemos falar de consumismo, depois podemos falar também de espiritualidade, de muita coisa, mas eu quero que vocês entendam que tudo Em parte resumo, daqui. daqui vos fala Arnaldo António, mais uma vez, já não sei se eu vou repetir ali O fim, mas eu quero que vocês amem, se amem, entendam que nada virá fora da vossa mente, nada virá fora do vosso entendimento. Quando se diz que a verdade desperta, não é uma verdade abstrata, não é um sentimento, não, é a palavra mesmo, literalmente a palavra, entenda. É que se você entender isso, tudo muda. Estás a ver se você não entende de física, se você não entende de história e você vai ouvindo compilados, isso que eu chamo, se você não entende de Bíblia e você só ouve pregações do pastor, vais cair numa mesmice e você vai sempre reproduzir coisas que as pessoas falaram e você nunca vai beber da fonte. Então beba da fonte, saiba que esse dia aqui é só um dia e a tua vida não depende de um dia de uma emoção, você vai perder a tua castidade porque ele te deu o iPhone, vai perder a castidade porque te levou para o Mussulo, que tipo de mulher é você? Então, homem, você vai baixar o teu princípio porque ela é gostosa, vai baixar o teu princípio porque ela é linda. Que tipo de homem é você? Então, vamos aqui prestar atenção nisso. Daqui falou Arnaldo Antônio, a.k.a. Beekeeper. Então, manda-lhe um abraço para o meu mano Josias Mendes, que, epá, também tem dado muita força no projeto. Também é um beekeeper, então muito obrigado a todos que apreciaram essa aula. Espero ter passado o máximo de conteúdo. Por favor, comentem, partilhem, deem a vossa opinião. Eu não sou uma pessoa ortodoxa, é por isso que chegamos até aqui. É por isso que temos o conhecimento que temos. Então, basicamente, é isso que eu queria vos passar. Vamos ter outras aulas. Podem pedir qualquer aula no que toca a relacionamentos. Eu vou explicar também, mulheres, como é que vocês podem manter o vosso casamento que está sem yin. Vocês têm muito yang, muito sexo, já então não querem aquela leiam conversa. Questionem, façam perguntas, porque é assim que nós vamos ver o outro lado da coisa. Imagina que eu postei ontem no meu TikTok que, calma aí, nós não fizemos perguntas nas quais não sabemos as respostas, mas nós respondemos perguntas na qual alguém já nos passou uma matéria de antemão e nós só vimos aquela matéria para responder as perguntas que nos fazem, achamos isso difícil, eu chamo isso de escola. Essa é a coisa mais fácil do mundo, é por isso que alguns preferem cabular. Então, vai lá, vai na fonte, beba da fonte, que você vai ver que é totalmente diferente. Então, conforme eu ia mencionando, eu vou falar também de como é que você consegue manter uma relação que perdeu o yang, ou se que perdeu o yin, e imagina também que vocês têm muito yin, mas não tem yang, não tem a conexão sexual. Também é possível, sim, mas vamos saber em que fase é que nos encontramos, porque o estudo começa sempre aqui na idade, na fase, no que você já tem para depois a gente saber o que é que vai se acrescentar. Então, estamos abertos para muita coisa, podem puxar para qualquer questão, podem comentar, partilhem. Yeah. Então, aqui é o resumo mais de uma aula que custa fechar a aula porque é muita coisa, nem se passou ainda 10% do que é isso. Mas eu quero aqui vos deixar com uma pulga. Posso meter isso como parte 1 e depois pensar numa parte 2, porque é tudo muito obrigado. Partilhem, comentem, deixem aí os vossos comentários sinceros sobre o que acharam disso. Porque é algo para mim que é algo muito interessante, vai mudar o ciclo da mente de muita gente mesmo. Então, até aqui, muito obrigado. Falou para vocês, Arnaldo Antônio, que é Beekeeper. E aí, fiquem atentos, fiquem ligados, porque vai vir mesmo muita matéria, muita coisa boa. Agora que já temos o setup milionário. Então, peguem essa energia. Muito obrigado. Se amem, por favor. Se amem uns aos outros. Piem as vossas pequenas emoções. Também vamos falar disso um outro dia. As pequenas emoções, não estou a falar das grandes, das pequenas. Tá fixe, fiquem ligados. Eu amo. Obrigado.